Hoje vocês vão aprender um pouco sobre camuflagem e mimetismo. A camuflagem nada mais é do que uma importante característica que foi moldada ao longo de vários processos evolutivos, juntamente com o mimetismo. Porém, a camuflagem ela é relacionada com a forma do organismo, ou com suas cores, sua morfologia e o ambiente em que ele vive. Já o mimetismo é uma característica que alguns organismos... Já o mimetismo, do mesmo modo, é uma característica dos organismos, mas são características que são semelhantes a outros organismos, não ao ambiente em que eles vivem. Por essa razão, ao contrário do que muitos pensam, a camuflagem não é somente coloração. Existem, na verdade, vários tipos de camuflagem, como por exemplo, a camuflagem relacionada à morfologia do animal, uma camuflagem também relacionada ao tipo de comportamento que ele apresenta e várias outras características específicas de cada espécie. Então, quando nós falamos de camuflagem, existem basicamente dois tipos de camuflagem. A camuflagem que é através da cor, que nós chamamos de homocromia, ou também de coloração críptica, e a camuflagem de homotipia, que é quando o organismo tem a sua forma semelhante ao ambiente em que ele vive. A homocromia, ou a coloração críptica, é o tipo de camuflagem mais comum que existe. Por exemplo, um urso polar, uma raposa do Ártico, eles estão bem camuflados no ambiente que eles se encontram, não? O leão na savana africana também está muito camuflado, vocês podem ver nessa imagem. O urutau também é um outro organismo muito interessante porque ele tem um tipo de camuflagem relacionado à sua coloração e também ao comportamento, que ele fica ali paradinho, imitando um galho, e a gente chega perto dele, pode até tocar nele, que ele não vai se mover porque ele acredita fielmente que ele está camuflado. Então, homocromia é o tipo de camuflagem relacionada com a cor do organismo e o ambiente em que ele vive. Já a homotipia é a forma do organismo ou algumas modificações de seu corpo que estão relacionadas com o ambiente que ele vive. Por exemplo, o peixe-pedra, ele vive associado a várias barreiras de corais, é um grande predador e ele fica ali imóvel em meio àqueles corais, totalmente imperceptível, e está muito bem adaptado ao ambiente que ele vive. Além disso, nós temos também alguns outros organismos, inclusive insetos, ou até mesmo o bicho-folha, que tem uma forma muito interessante e se parece muito com folhas. O mimetismo, como eu já havia falado, nada mais é do que um conjunto de características de um determinado organismo que o fazem ser muito semelhante a outros organismos. Então existem basicamente três tipos de mimetismo: mimetismo de defesa, mimetismo de ataque e mimetismo de reprodução. O mimetismo batesiano, que é um exemplo de mimetismo de defesa, ocorre, por exemplo, quando um organismo clone copia um organismo modelo que de certa forma intimida muito bem os seus predadores. Então, por exemplo, algumas mariposas possuem ocelos, são aqueles olhos na asa, e quando elas estão com as asas abertas, elas acabam parecendo um outro animal com um olho grande e tal, do que uma simples mariposa. E por conta disso, uma ave se sente muito mais intimidada em arriscar um ataque ali naquela mariposa do que predar uma outra mariposa que não tem uma coloração ou uma característica como essa. O mimetismo milleriano, que é um outro tipo de mimetismo de defesa, ocorre quando o organismo cópia se assemelha a algum outro organismo modelo que é impalatável ou tóxico ou também venenoso. Nós podemos citar, por exemplo, uma espécie de borboleta palatável, ou seja, que pode ser consumida por vários tipos de organismos insetívoros, e ela se assemelha muito à borboleta monarca, que é uma borboleta impalatável, ou seja, os organismos insetívoros evitam predar essas borboletas impalatáveis, mesmo eles não sabendo se elas são palatáveis ou não, porque elas se assemelham a uma borboleta que eles já conhecem e que são impalatáveis. Já o mimetismo de ataque é quando o organismo cópia se assemelha a algum outro organismo modelo para obter alguma vantagem ou obter algum determinado recurso. Por exemplo, nós temos muitas espécies de aranhas que mimetizam formigas. E elas mimetizam tão perfeitamente essas formigas que elas são capazes de se infiltrar nos formigueiros, e dentro dos formigueiros elas são capazes de obter vários recursos. Nós temos ainda o mimetismo reprodutivo. Algumas plantas apresentam várias características muito diferentes, e algumas têm essas características especiais que nós chamamos de mimetismo porque elas se parecem com insetos. Então, quando elas se parecem com insetos, elas tendem a atrair mais insetos, inclusive alguns insetos que se assemelham a esse tipo de morfologia da flor. Ou seja, vários insetos acabam se alimentando ali, ou até mesmo visitando, e por essas visitações e movimentações, eles acabam carregando grandes quantidades de pólen para várias outras flores. E isso é uma estratégia evolutiva muito importante que está diretamente relacionada com o sucesso reprodutivo dessa espécie.
Porém, não é só na planta que existe mimetismo reprodutivo não. Existe uma espécie de molusco que ela mimetiza um pequeno peixe. E assim, quando vários outros peixes lançam ataques sobre ela, ela acaba eliminando várias larvas. Essas larvas irão se fixar nas guelras dos peixes e irão se desenvolver. On impact, the mussel squirts its young into the bass's mouth. These snap shut on the gills, like spring-loaded traps. Here they stay, drawing blood from the fish, until several weeks later they drop off as tiny, fully formed mussels. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, se inscreva aqui embaixo no canal, dê um curtir, compartilhe com seus amigos e não esqueça também de acessar a página no Facebook, que é Eu Quero Biologia Tudo Junto, e também o site euquerobiologia.com.br. E é isso aí. Até mais, galera. Muito obrigado.